Hoje é Dia Internacional do Doador de Sangue. Essa data aqui é uma oportunidade para reforçar a importância desse ato de amor, desse ato de generosidade, e que nos últimos meses, talvez até com relação à pandemia, esse gesto ainda se tornou muito mais importante ainda. Nós estamos em contato nesse instante com a Larissa Pussi, que é biomédica do Hospital Marieta Conder Bornhausen, em Itajaí, hospital que tem um convênio e tem um banco de sangue em convênio com o Hemosc de Florianópolis, e diariamente um membro do hospital vai até a capital para buscar o estoque de sangue necessário para os pacientes que são atendidos em casos de emergência, cirurgias ou de doenças que exigem a transfusão de sangue. Vamos conversar com a doutora Larissa, então, para sabermos da importância desta data e especialmente da lembrança dessa data para aqueles que nos acompanham. E aquilo que eu disse no início do programa, que nós falamos da entrevista. Aqui em Brusque é comum, aqui na rádio, por exemplo, a gente anunciar: olha, aconteceu um acidente ontem e a família tal precisa de doadores de sangue, né? Justamente para repor esse sangue que é utilizado no atendimento de emergência. Doutora Larissa, bom dia, seja bem-vinda, doutora. Bom dia, bom dia. Qual a importância aí para a doutora Larissa, enfim, para a comunidade, essa data e a doação de sangue? Então, hoje é um dia muito importante, bem como você falou, né, da gente estar conscientizando as pessoas a realizar a doação, né? Principalmente neste momento delicado, onde nós nos encontramos numa pandemia. No início até da pandemia, eu lembro que nós ficamos nos perguntando aqui no hospital: será que os pacientes que serão internados por conta do Covid-19, será que eles também recebem sangue? Né? Como era tudo muito novo, nós nos fazíamos essa pergunta. E aí a surpresa veio, né? O nosso aumento de consumo de sangue foi bastante grande. Nós, em média, transfundíamos mais ou menos aqui no hospital 550 bolsas de sangue. Durante a pandemia, as cirurgias eletivas elas foram canceladas, muitos atendimentos foram diminuídos, né, por conta da pandemia, e o aumento desses pacientes Covid internados, eles aumentaram aí o nosso consumo. Mais ou menos a gente chegou a solicitar sangue do Hemosc de Florianópolis 700 bolsas por mês. Então a gente teve um consumo bem expressivo. Nós ainda estamos na pandemia, né? Não saímos dela. Então essa época é mais importante ainda relembrar as pessoas do quanto que a doação é extremamente importante. A doutora então afirma que durante a pandemia aumentou a necessidade de sangue por conta do Covid. É que a gente fica imaginando aqui que a necessidade do sangue ela é mais em cirurgias de emergência, acidente e tal, ou uma outra cirurgia que demande isso. Por que o paciente de Covid também pode necessitar de sangue, doutora? A senhora poderia explicar pra gente? Então, o paciente do Covid, ele geralmente aquele paciente que vai para UTI já é um paciente que tem comorbidades, né? Que já tem doenças prévias. E esse paciente acaba ficando longos dias, períodos grandes na UTI. O Covid ainda é uma doença que todo mundo está estudando para tentar entender todo o sistema que ela faz, mas a doença leva sim a uma anemia nesse paciente. Então, pela anemia, acaba se necessitando essa transfusão de sangue, essa demanda, né?
Doutor, uma curiosidade, bom dia, Valdomiro. A pessoa que foi, obviamente, infectada pela Covid-19, ela tem um tempo para poder doar sangue, ou ela pode doar sangue a partir disso, ou existe alguma orientação, até mesmo restrição? Não. A pessoa que foi infectada, após 30 dias, ela pode fazer a doação de sangue, né? E ainda a gente tem a doação do plasma convalescente, que o Hemosk implantou, que é a doação do plasma por pacientes que foram infectados, e esse plasma seria como fins terapêuticos, como se fosse uma vacina para o paciente que está na UTI internado por Covid. Doutora, a gente sabe que existem vários tipos de sangue, obviamente. Como é que funciona esse trabalho dentro do banco de sangue em relação aos vários tipos de sangue? Existe uma preferência por um tipo de sangue, aquele que é universal, ou evidentemente que é necessário um percentual, né, de cada tipo? Como é que funciona esse armazenamento, enfim, qual a quantidade de sangue que é necessário em cada hospital, em cada região? Esses números são possíveis serem divulgados, doutora? Na verdade, quando nós realizamos a conscientização, né, com os familiares dos pacientes que recebem transfusão, a gente não faz essa diferenciação do tipo sanguíneo. Essa parte de captação, por exemplo, hoje, se você entrar no site do Hemosk, está lá escrito, né, que o O negativo está em alerta, que é aquele que a gente chama de universal, o O positivo também está em alerta e o B negativo está em alerta. E aí esse trabalho de fazer essa captação desses tipos que estão em alerta é conta do Hemosk. Nós fazemos uma conscientização de forma geral, né? Uma coisa muito interessante aqui em Santa Catarina, para você agendar uma cirurgia eletiva, e que aquela cirurgia, o anestesista diz que demanda você fazer uma reserva de sangue, você não é obrigada a apresentar doadores para o Hemosk, e depois que esses doadores confirmarem a doação, a sua cirurgia é agendada. Isso não existe. Eu mesma, quando eu era adolescente, eu fiz uma cirurgia no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha, e somente quando eu apresentei 3 doadores ao banco de sangue, o hospital agendou a minha cirurgia. Aqui em Santa Catarina isso não acontece, né? O Hemosk não exige esse tipo de processo. Então, dentro da agência transfusional, como você falou, como se fosse um banco de sangue, né, aqui no Hospital Marieta, mas a gente não recebe, lembrando, doação, nós somos uma agência transfusional. Quando o paciente vem coletar uma amostrinha para a gente saber qual é o tipo dele e fazer os testes para deixar essa bolsa pronta para a cirurgia, caso ele sangre e necessite, a gente faz essa conscientização, né? A gente explica que ele consegue estar agendando aquela cirurgia porque tem sangue, porque o Hemosk está abastecido, mas a gente precisa continuar essa corrente. Então, que ele precisa pedir para os familiares ou amigos irem até o hemocentro mais próximo e fazer essa doação. O sangue que está estocado, não sei se essa é a palavra, que está no banco de sangue, ele deve armazenado, ele deve ser utilizado em até quanto tempo? Então, aí vai depender do anticoagulante que o hemocentro utilizou na bolsa. Existem alguns anticoagulantes que o tempo de armazenamento é de 35 e outros que é 42. E ainda temos a plaqueta, que o tempo é menor, né? A plaqueta são 5 dias só de armazenamento.
Doação de sangue, só para fazer um histórico, doutora, ela já de quanto tempo aqui me parece que isso foi descoberto aí na época das guerras, né? A necessidade da doação de sangue, né? Já no século XIX, é isso? Isso, foi nas guerras usou-se muito plasma, né? Quando eles verificaram que iria salvar, na tentativa de salvar muitas vidas, foi utilizado. Ainda era muito antigo, né? Teve uma época que eles faziam até braço a braço. E aí depois vieram todos os estudos e graças a Deus a gente tem hoje uma tecnologia bem grande. Pois é, aí faziam braço a braço, eu já vi até filmes fazendo isso, principalmente a guerra civil norte-americana, eu não me recordo o nome do filme, mas existe um campo de doentes, enfim, pessoas que foram atingidas pela guerra, especialmente que perderam, ou que foram atingidas em explosão e tal. E como é que se descobriu também essa questão do um paciente receber um sangue diferente daquilo que ele tem? Quais as consequências disso? Então, a primeira transfusão começou com um rei, e esse rei resolveu pegar o sangue de um animal e transfundir num súdito, assim, né? E aí, claro, óbvio, ele morreu. E aí depois começaram-se os estudos, começaram a transfusão braço a braço, e aí também verificaram que alguns casos dava certo e outros casos não davam. Começou-se os estudos mais profundos e em 1910 eles descobriram o ABO, né? O fator RH foi descoberto só em 1930. Então eles descobriram que se você colocasse o sangue que não era compatível com outro sangue, a pessoa ia a óbito, isso porque já existiam anticorpos, né, dentro do sistema sanguíneo prontos contra o outro sangue. E aí veio a imunematologia para estudar tudo isso, e aí hoje a gente tem aí um estudo enorme, né? Poxa, então isso é bem recente, 1930 é algo bem recente mesmo, que como evolui a coisa, né? Mais alguma coisa, Damásio? Só uma curiosidade, doutora, existe um tipo de sangue que ele, aí é questão de doadores, né? Que ele doa para todo mundo, mas ele só pode receber do mesmo tipo dele mesmo. Que tipo de sangue é esse, doutora? Isso, esse é o O negativo, né? O O negativo, ele é o que a gente diz o universal, e sendo universal, não é que ele é o mais raro, mas como o consumo dele é muito grande, porque qualquer um pode receber o O negativo, então a gente acaba dizendo que ele é o mais raro. Por exemplo, eu tenho um paciente que é B negativo, e o meu estoque não tem B negativo. O B negativo, ele é mais raro que o O negativo. Então, às vezes, eu não tenho no meu estoque um sangue B negativo. Então, eu vou dar o O negativo, né? Porque qualquer um pode receber. Então, o consumo dele, a demanda dele, acaba aumentando. Então, ele é, sim, o doador O negativo é aquele que a gente mais procura. Perfeito. Pra gente finalizar, então, do Clodovil. Não, eu tenho uma pergunta do ouvinte aqui. Posso estar compartilhando aqui? Primeiramente, bom dia para a doutora, né? O meu nome aqui é a Letícia Souza do STF. Ela pergunta: fumantes não podem doar sangue? Então, os fumantes, existem casos. E aí todas essas perguntas, dúvidas, eu tenho diabetes, eu bebi, eu sou fumante, todas essas perguntas tem já prontas no site do EMOSC, até bem interessante para quem tem dúvidas, eu posso doar sangue ou não posso doar? Entra na página, confere, porque algumas coisas a pessoa já descarta e ela já não se desloca até o hemocentro para não poder realizar a doação. Muitas vezes ainda quem mora em cidade que não tem EMOSC, né? Então é bem legal entrar no site do EMOSC, dar uma conferida.
Se tiver tudo ok, ainda assim pode ser que quando a pessoa chegue no Hemosk não consiga, porque eles fazem uma entrevista mais a fundo, né? Mas toda tentativa é válida. Bom, para encerrar então, aqui no Brasil, apenas 1,6% da população doa sangue, considerado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como um índice baixo. Para se ter uma ideia, na Europa e Estados Unidos, esse percentual é de 5 a 7%. O brasileiro, ele tem receio de doar sangue, ele tem medo, ou é uma questão cultural, doutora? Agora tu me fez uma pergunta que eu não tinha parado para pensar. Mas assim, o que a população, por exemplo, aqui, né, no estado de Santa Catarina, fala bastante? Por exemplo, aqui em Itajaí, nós não temos um Hemosk aqui em Itajaí. Então, quando você conscientiza a pessoa que ela precisa doar sangue porque o familiar precisou, eles falam muito dessa parte, mas eu não tenho condições de me deslocar, ou até Blumenau, ou até Florianópolis, ou até Joinville, né? Então, aqui na nossa região, eles não conseguem fazer, digamos, essa viagem. Então, as pessoas acabam, sim, esquecendo, né? Parando de doar sangue pelo fato da dificuldade. Mas numa forma, no Brasil em geral, eu vou ficar te devendo essa pergunta, porque eu não parei para pensar nisso. Por que o brasileiro tem esse índice baixo? Mas essa sua colocação em relação à dificuldade de locomoção e o número pequeno por exemplo, aqui em Santa Catarina é o Hemosk, bancos de sangue realmente que façam a coleta e façam também o armazenamento com segurança. De fato, nós temos uma demanda pequena e aí de fato desestimula. Isso é um fator forte, com certeza. Doutora Larissa Pulci, muito obrigado, uma ótima quarta-feira e agradecemos a sua participação aqui no Rádio Revista Cidade. Um abraço, doutora. Eu que agradeço. E lembrando, então, né, todo mundo que puder doar sangue, não esqueçam, né? O Natal está chegando, os nossos estoques nessa época diminuem, então é muito, muito importante o seu ato. Um abraço. 25 de novembro, Dia Internacional do Doador de Sangue. Falamos com a biomédica Larissa Pulci.